Há alguns meses no meu canal eu lancei um vídeo falando sobre a ressignificação de traumas. Você pode até ver esse vídeo aqui, vou deixar um card aqui para você rever esse vídeo ou ver se você ainda não viu ou não era inscrito no canal. Mas nesse vídeo eu tratava de forma muito técnica, explicando quais eram as origens do trauma e o que é que eles podiam acarretar, com pesquisas científicas e tudo aquilo que é concernente ao tema, né? Tudo aquilo que está ali ao redor desse tema muito importante. O fato que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo de uma maneira mais aberta e numa abordagem um pouco diferente do que o primeiro vídeo, é que assim, traumas todos nós temos, todos nós passamos por algum tipo de trauma, né? Não existe aquela pessoa que não teve uma situação dessa negativa de vida. E o fato é que, apesar de saber disso, nós decidimos se esses traumas vão continuar reverberando na gente, se eles vão continuar atrapalhando a nossa vida de alguma maneira, ou se a gente pode se livrar deles. E o fato é que a gente pode se livrar a qualquer momento dessas situações de traumas, né? Eles têm raízes, obviamente, no nosso passado. Muitas vezes eles decorrem de situações vexatórias, né? Você passou por alguma situação de um vexame, de uma vergonha, de um constrangimento, ou mesmo de uma violência, né? Existem aí vários tipos de violência que as pessoas passam na sua infância, uma violência psicológica, uma violência física, uma violência também às vezes de cunho sexual. O fato é que nós temos essas situações de violência como sendo algo que afetam a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir o mundo e também a nossa maneira da gente, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. E eu vejo que muitas pessoas buscam esse tema, tá? E eu quero te dizer de antemão que assim, gente, não tem como, a partir de um vídeo do YouTube, você ficar livre do seu trauma. Você realmente precisa da ajuda de um profissional. É isso que eu tenho falado em mais alguns vídeos, porque eu notei que em alguns comentários as pessoas diziam assim: tá, mas não falou como é que eu me livro, tá? E eu até falo sempre que você precisa ressignificar. Passar por um processo de ressignificação não é algo que você consiga fazer sozinho, tá? Essa notícia de que você pode ressignificar, digamos assim, é a boa notícia, tá? Talvez a má notícia para alguns seja que isso exige um trabalho, mas veja bem, alguém te ajudou a implantar um trauma, alguém te ajudou a implantar uma crença limitante. Então, alguém precisa também ajudar você a se livrar desse trauma, a ressignificar de uma maneira competente, de uma maneira verdadeira para que você consiga seguir sua vida. Esses traumas, eles muitas vezes fundamentados nessas situações que a gente falou lá no passado, e além delas, violência, né, situação vexatória, a privação, muitas vezes a privação ou de liberdade, ou alimentar, ou a privação financeira de alguma outra maneira, ou o medo, né? Pessoas que cresceram com medo, o que é que vai acontecer com elas? Normalmente são pessoas que lá na frente não conseguem vencer alguns tipos de barreiras, têm bloqueios, né? Bloqueios de cunho emocional. E esses bloqueios fazem com que, diante de uma situação complicada, seja no trabalho, seja no casamento, seja com os filhos, a gente não consiga ultrapassar aquela barreira. Então, muitas pessoas têm consciência do problema e elas pensam assim: caramba, mas eu não consigo ultrapassar. Vou te explicar mais uma vez de maneira um pouco técnica, mas de uma maneira mais vivencial. Veja bem, digamos que você tem uma situação no trabalho em que você percebe que você deveria ser promovido, que você tem toda a capacitação, né, toda a capacidade, os diplomas, os certificados de cursos, tem toda a capacidade técnica, mas você não é promovido. Nesse novo normal de vida que nós temos atualmente, as pessoas que têm as competências, né, de maneira cognitiva, as competências técnicas, obviamente são importantes, mas as pessoas que têm as competências emocionais de relacionamento são as pessoas que vão se destacar. E aí pode ser que você não tenha, né, essa competência. Eu mesmo, no meu passado como professor, eu percebia que eu não conseguia ter relacionamento mais próximo com as pessoas. Eu era muito distante na maneira que eu falava, que eu conversava, tinha habilidade técnica, mas era um pouco distante. E eu percebi que isso atrapalhava. Pessoas até talvez menos capacitadas no seu trabalho, elas estão conseguindo vagas, estão conseguindo promoções e você não, e isso é frustrante. Muitas vezes dentro do relacionamento você vê casais que conseguem se entender mais, ter uma boa conversa entre si, ter um bom entendimento. E aí você pensa, o que é que está faltando no meu relacionamento? Né? Qual é a barreira que eu não consigo vencer, que eu estou tão preso? Então, muitas vezes isso tem essa raiz no passado, fica armazenado lá no nosso sistema límbico, as nossas emoções. Talvez você tenha visto uma cena forte,
cenas em que seu pai e sua mãe não se relacionavam bem, e aquilo acaba sendo arrastado para dentro do teu relacionamento atual. Então, o fato é que você pode investir nisso sim. O fato das pessoas no passado, por exemplo, terem tido situações, digamos assim, um tanto quanto vexatórias, né, tanto quanto difíceis, fazem com que essas pessoas tenham uma espécie de hostilidade. Elas ficam hostis, são pessoas, né, grosseiras. O que significa dizer que muitas vezes por trás de uma pessoa que parece ser arrogante, parece ser grosseira, ali foi uma defesa que ela construiu, ou se você é assim, é uma defesa que você construiu, ou aquela pessoa construiu para sobreviver no meio. O trauma, ele faz com que a gente cresça, com que a gente sobreviva de maneira disfuncional até. Mas você precisa vestir uma espécie de armadura para se proteger do que está acontecendo. Muitas vezes uma pessoa que passou por violências, né, físicas, sexuais, ela não vai ser uma pessoa aberta, porque ela desenvolveu um mecanismo ali de defesa em que você percebe, quem tem a boa percepção entende que ali existe um trauma, mas para aquela pessoa, aquela armadura chega a ser até mesmo parte da identidade dela. É claro que ter uma identidade disforme, ter uma identidade que não é funcional, baseada nessas carapaças, nessas armaduras, elas podem ser prejudiciais, mas quantas pessoas estão vivendo hoje em cima disso? Muitas vezes tudo que a gente precisa é de uma situação de perdão. Perdão ao nosso passado, perdão a gente mesmo, perdão àquelas pessoas que nos fizeram mal. Se você for analisar do ponto de vista bíblico, né, do ponto de vista da palavra, não somente pela ciência, mas Jesus falava em perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar inúmeras vezes, que esse número não significa que é um número de perdões fechados ali, né? Mas de uma maneira infinita, porque a falta do perdão ele não prejudica a outra pessoa. Muitas vezes a outra pessoa que me fez mal nem sabe que me fez, ela nem sabe a gravidade do que ela fez comigo. Por isso que o perdão muitas vezes não é uma coisa que vai fazer bem somente àquela pessoa, mas a mim principalmente, a quem perdoa, a quem libera esse perdão, né? Paulo fala, tem um trecho aqui que eu queria falar para vocês, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, tá? Eu não posso deixar de ter uma passagem bíblica, porque elas fundamentam de maneira muito sábia a nossa ciência aqui desse canal, e ele fala o seguinte, no versículo 17... Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E no 18 fala, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que interessante, né? Aqui essa passagem fala em reconciliação, fala em novo, nova criatura. Muitas vezes quando você percebe que tem algo acontecendo na sua vida, eu vou te contar aqui algumas situações que eu vejo que a partir dessas situações as pessoas passaram a querer se conhecer mais. Vamos lá. Uma demissão, o fim de um relacionamento de maneira traumática, tá? A perda de um ente querido. Infelizmente são situações que envolvem dores, mas que as pessoas de alguma maneira passam por essas situações e acabam buscando nisso uma forma de melhorar, uma forma de crescer, entende? Então, nesse momento, você se percebe como uma pessoa que busca uma nova aliança, um novo comportamento, esse novo de Deus, um novo de Deus com um pouco de ciência, um novo de Deus com sabedoria e conhecimento, mas o fato é que você acaba buscando algo novo na sua vida. E aí você entende nessa passagem aqui que nós somos nova criatura, desde Cristo, desde a sua nova aliança, né? Para quem conhece mais de perto a palavra e sabe que, como está dizendo aqui, as coisas velhas passaram e tudo isso se fez novo. Trazendo isso para o nosso cotidiano, a gente não pode, a partir do momento da nossa decisão de ser diferente, a partir da nossa decisão de deixar de ser grosseiro, de deixar de ser impaciente, de deixar de ser arrogante, de buscar ser uma pessoa melhor, eu não posso permitir que pessoas que estão ao meu redor me classifiquem do que eu já fui. As coisas velhas já passaram, entende? A questão da condenação, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, mas aquele cara não para de beber, aquela pessoa não muda de comportamento, aquele é um traidor, um monte de coisa. Aquilo são afirmações que tendem a bloquear o crescimento daquela pessoa. E isso não é de Deus, porque Deus coloca, que ele mostra aqui pra gente, que ele entende que nós somos nova criatura. E se você é nova criatura e você quer mudar, você tem esse consentimento, esse perdão, essa permissão, esse apoio, essa ajuda, né? E aí a gente precisa combater não só aquilo que está no nosso dia a dia,
mas aquilo, no nosso dia a dia de maneira física, mas aquilo que de alguma maneira interfere, como crenças, pensamentos, julgamentos, que não é visível, mas que fazem mal. Nem tudo aquilo que faz mal é visível. Você não vê um vírus, você não vê uma bactéria, o coronavírus ninguém nunca viu, entende? Você não vê ele a olho nu. Então, a gente tem situações que nos fazem mal a partir de coisas que você não consegue ver, mas consegue sentir, mas consegue saber que elas existem e consegue prestar atenção nelas, né? Então é preciso sim que a gente acredite, entenda que nós podemos ser nova criatura e que ninguém tem o direito de interferir a partir de afirmações, principalmente de afirmações condenatórias sobre o nosso passado. Precisamos acreditar sim que somos uma nova criatura. Tá certo? Sempre faço um roteiro para acompanhar aqui e tem muita coisa importante que eu coloquei nessa lista aqui, digamos assim, para a gente trabalhar aqui nesse vídeo, né? E uma das coisas que eu percebo também no atendimento com pessoas, na conversa com pessoas, é a vitimização e a justificativa. E eu quero te dizer que enquanto você tiver a capacidade de justificar, a capacidade de trazer uma vitimização, de se esconder atrás do problema, mais distante da mudança você vai estar. Tem gente que coloca tudo sempre como uma vítima. Você pode ter sido vítima de um trauma, mas você não precisa ser vítima da vida inteira. Entende? A situação de trauma, ela não te coloca para sempre no papel de vítima. Ela te coloca num papel de decisão. Você pode ter a decisão de mudar a partir daquele trauma, a partir daquilo que te aconteceu, a buscar tudo aquilo que eu te falo aqui. Mais conhecimento, clamar por sabedoria, ter a oração, ter um profissional competente que vai te acompanhar no processo de mudança. Mas você não precisa de vitimização e tampouco de inventar desculpa. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito bastante, que é assim: aquela pessoa que é boa de inventar desculpa, ela normalmente não é boa em mais nada. Porque tudo ela arruma uma desculpa. Entende? E aí eu queria trazer isso para você. A gente precisa acreditar nesse mover humano e nesse mover de Deus na nossa vida para que a gente possa conseguir de fato se transformar, né? Então, esses traumas, voltando aqui a falar deles mais uma vez, quando eu não tomo nenhuma decisão acerca deles, eu percebo que a minha vida profissional, que eu já mencionei aqui, ela começa a desandar, porque ela acaba mostrando que eu não consigo ter bom relacionamento com as pessoas, que a gente não consegue vencer essa barreira de achar que tudo é uma questão técnica, de que tudo é um curso, de que tudo é uma capacitação, e se esquece daquele trato humano. Nesse período de pandemia que a gente vive, uma das coisas mais importantes que uma pessoa precisa sentir é que do outro lado da tela, que do outro lado da linha, que na minha frente tem um ser humano, porque a gente está extremamente fragilizado por conta das situações que estão acontecendo no nosso dia a dia, né? E no casamento também, outro ponto importantíssimo. No casamento você percebe que muitas vezes você não consegue cruzar uma barreira, cruzar uma linha do eu te amo, uma linha do eu vou te ajudar, uma linha do vamos dividir responsabilidades. E muitas vezes dentro do casamento nós temos o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo. Então preste atenção se você de vez em quando não está ajudando a obra contrária àquela que você deseja. Às vezes eu quero que a pessoa mude, mas eu não dou oportunidade. Porque na primeira queda dela eu vou dizer, na primeira queda da tua esposa, do teu marido, você vai dizer: bem que eu falei, ele não muda, ela não muda, é sempre assim, pau que nasce torto nunca se endireita. E isso são afirmações condenatórias. Eu preciso ter a ajuda da minha esposa se eu quiser mudar. A esposa precisa ter a ajuda do marido se quiser mudar, afinal somos uma só carne. Então, muitas famílias acabam sendo destruídas porque não há entendimento entre o casal, entre o homem e a mulher, né? Não há esse entendimento de casal e aí os filhos acabam sofrendo com aquilo porque sim, eles sofrem. Eles percebem que nós somos diferentes, lógico. Eu não sou igual à minha esposa, eu não tenho as mesmas concepções dela, mas nós temos um terreno, né? Nós podemos fazer um terreno, um campo, no qual eu desisto de crenças que eu tenho mais arraigadas e que são prejudiciais para chegar a novas crenças, a novos comportamentos em que isso possa nos favorecer enquanto mesma carne, enquanto mesmo casal. E assim eu evito o sofrimento dos meus filhos. E assim eu passo para eles a importância de ser uma pessoa maleável, de ser uma pessoa emocionalmente inteligente, aquela pessoa que não vai ficar toda a vida presa a conceitos porque não quer mudar. Eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela, e pronto, acabou. Isso é ruim, isso prejudica as pessoas, né? Imagine o custo de não fazer nada. Você pode pensar: mas eu vou ter que fazer curso, arranjar um terapeuta, uma pessoa que me acompanhe nesse processo, vou ter que ler livro, enfim, sair de casa tem um custo, tem.
Mas eu te garanto que o custo de não fazer nada é maior ainda. O custo de ver a sua família se esvair pelas tuas mãos é maior ainda. O custo de um fim de um relacionamento que poderia ter sido melhorado é maior ainda. Entenda que nós podemos e devemos mudar sempre que as situações assim nos permitem. Então, invista, ore, medite, leia, seja uma pessoa nova, aproveite essa nova aliança que você tem de vida com você mesmo, com Deus, em Jesus, e seja uma pessoa melhor. Está ao seu alcance. Entenda, Deus sempre quer o melhor para a gente. Nós devemos querer sempre o melhor para a gente. E se alguém no teu caminho não está querendo o que é melhor para você, obviamente essa pessoa não está agindo na melhor das intenções, tão pouco como Cristo faria. Cabe a você manter-se próximo dessas pessoas ou não. Entenda? Eu posso fazer uma seleção daquilo que me cerca. Eu posso me cercar de coisa boa. Eu posso, a partir de hoje, renunciar comportamentos que estão me fazendo mal. É uma opção nossa. E eu tenho certeza que essa opção será muito bem-vinda na sua vida, principalmente daquelas pessoas, por parte das pessoas que te amam. Isso é um processo de seleção. Quanto mais eu me valorizo e me amo, mais eu crio essa atmosfera de amor e de compreensão em torno de mim. Espero que esse vídeo tenha tocado seu coração de alguma maneira, que ele possa ajudar mais pessoas. Se você gostou, se inscreve no canal, curta, compartilhe, enfim, esse é o meu grande objetivo, né? Ajudar pessoas através das minhas palestras, vídeos, treinamentos, atendimentos individuais, ajudar pessoas a chegarem aonde elas querem tanto chegar, ajudar famílias e pessoas que precisam desse apoio, dessa palavra. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.